O dinheiro é um símbolo do resultado daquilo que nós investimos a nível da nossa energia, do nosso tempo, das nossas capacidades, da nossa inteligência, da nossa vontade dentro do nosso trabalho. Então, todas as vezes que nós estamos adquirindo dinheiro através do nosso trabalho, nós estamos adquirindo recursos para nos dar a nós mesmos e aos nossos uma boa qualidade de vida. Mas é assim que muitas vezes essa situação financeira ela acaba por se desequilibrar, exigindo de nós uma outra postura, um outro comportamento, que seria justamente um comportamento mais econômico, fazer economias, economizar. Pois é, neste vídeo eu quero dividir com vocês das minhas dicas e das minhas experiências em relação ao que me ajudou a manter a minha vida financeira de uma forma estável e tranquila. Economizando. Vamos lá! Olá, amigas queridas e amigos queridos! Esse vídeo hoje, sim, também vai ser para aqueles amigos, para os maridos, para os pais, para os filhos, para os primos, para todos aqueles que nós conhecemos, enfim, porque esse assunto diz respeito não só a nós, mulheres, mas também aos nossos queridos homens, porque economia, principalmente quando se fala da economia familiar, ter esses conhecimentos ajudam muito. Então esse vídeo hoje é para todo mundo, então espero que todos estejam abraçados e abençoados por Deus. Bom, quando nós falamos de economia, estamos falando de um comportamento que nós precisamos ter. É um momento onde a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos, buscando assim lidar melhor com aqueles recursos que nós temos, que são exatamente o dinheiro que nós recebemos através do nosso tão suado e sagrado trabalho. Me intriga muito a ideia de que todo mundo fale sobre sustentabilidade, então se fala sobre o planeta, sobre a poluição, sobre as questões climáticas, sobre o meio ambiente, mas que esqueçam para mim o que é mais importante, que é o ser humano dentro disso tudo. Porque eu não acredito numa sustentabilidade que tire o homem completamente de foco, ao contrário, o homem é o mais importante. Porque o homem, quando ele tem dignidade de vida, ele consegue sim estar em sintonia com o meio ambiente, porque ele vai passar a cuidar, a manter e a sustentar aqueles recursos que ele tenha. Então eu acho uma pena que o conceito sustentabilidade seja retirado de contexto muitas vezes, ficando apenas na questão do meio ambiente. Nós precisamos do recurso material, que é o dinheiro, para poder nos proporcionar os recursos naturais. É por isso que não basta ter água, nós precisamos pagar pela água. Não basta apenas poder gerar energia, nós precisamos poder pagar por essa energia. Então a ideia de sustentabilidade é aquela que me diz que eu vou poder sustentar algo. Um ganho frequente de recursos financeiros através do nosso trabalho e a boa utilização desses recursos vai nos dar a tranquilidade que nós precisamos, deixando a nossa vida financeira, econômica, estável, equilibrada. É daí que vem a ideia de prosperidade, de prosperar na vida. E muitas pessoas equivocadamente pensam que prosperar significa obter luxo. Absolutamente. Muitas vezes a vida mais próspera vai ser aquela que vai reduzir os gastos, vai reduzir a quantidade de coisas que nós temos que sustentar. E isso, amigas e amigos, sem contar que muitas vezes, mesmo tendo os recursos suficientes para sustentarmos o padrão de vida que nós temos, muitas vezes, infelizmente, nós somos visitados por situações que nos tiram esse equilíbrio. Questões pessoais ou também aquelas questões exteriores, como eu falei, como por exemplo conjunturas, crises, por exemplo. Nós acabamos de vivenciar uma crise sanitária que trouxe uma inflação. Isso exatamente por causa de medidas e decisões desastrosas que foram tomadas em relação à economia, não só no Brasil, como em todo o mundo. Lamentavelmente, foram essas decisões desastrosas que acabaram fechando comércios, que acabaram tirando a possibilidade de pessoas de conseguirem a sua renda, os seus recursos, dando assim a elas um grande desequilíbrio neste momento. Exatamente, porque você fechar uma empresa, você não está tirando apenas a possibilidade de trabalho e de renda daquele que tem a empresa. Você está tirando a capacidade das pessoas que trabalham nessa empresa de continuarem ganhando a sua renda através do seu trabalho.
principalmente para os autônomos. Isso foi um desastre. E nós não podemos fechar os olhos para uma obviedade. Se isso aconteceu com quem tinha a vida estabilizada, imagine o que não aconteceu com as pessoas que já não tinham uma vida equilibrada financeiramente. Enfim, por mais organizado que seja um padrão de vida, muitas vezes nós estamos também vivendo acima das nossas possibilidades. E quando isso acontece, só existe uma palavra: economizar. Pois é, eu vou passar para vocês aqui agora essas dicas do que me ajudou a entender esse processo e que talvez possam ajudar vocês. Vamos lá. Primeiro ponto: conheça a sua vida financeira. Você tem que saber exatamente quais são os seus recursos. Saber de onde vêm os recursos e quanto entra todo mês desses recursos. E saber quais são os gastos, principalmente os gastos básicos, que são aqueles sem os quais você não consegue viver. E também os gastos supérfluos. Como é a economia da sua casa? O que entra, como sai, de que forma ela está, se ela está bem, se existem dívidas. É como fazer um raio-x da sua situação econômica. Porque sem esse primeiro ponto, a gente não vai conseguir fazer os outros pontos. Então, ele é o mais importante. Então, tenha coragem de fazer isso. Muitas vezes a gente não vai gostar do que a gente vai ver, mas isso vai ser, sim, o começo de uma mudança que talvez você precise fazer. Então, sim, saber exatamente como são as nossas contas e a nossa vida financeira é imprescindível para saber economizar e ter uma vida estável economicamente. Segundo ponto: avalie o seu padrão de vida. Analise se ele está de acordo com aquilo que entra a nível de recursos. E se ele não estiver, tenha a coragem de mudar. Quando eu falo em coragem de mudar, é porque muitas vezes a gente não percebe que a gente precisa adaptar o nosso padrão de vida a exatamente os recursos que nós temos. Muitas vezes o nosso padrão de vida não condiz com a nossa realidade financeira. E fazer isso é um ato não só de coragem, mas de inteligência. Porque quando eu falo de coragem, é coragem mesmo. Ter a coragem de fazer isso, porque não é fácil. Porque tudo isso tem a ver com os nossos costumes. Nós já estamos acostumados a fazer daquela forma, a ir àqueles lugares, a consumir isso. Aquilo nos traz status, um status que nós estamos acostumados a manter. Muitos, inclusive, podem achar que abrir mão de certas coisas é um sinal de derrota financeira. Eu não tenho mais a capacidade de dar aquilo que eu queria, né? Ou não tenho mais a capacidade de manter aquilo que eu mantinha. Mas veja bem, as coisas têm um sentido e a importância que você dá para elas. Não o que os outros vão achar, mas a importância que você dá. O quão importante para você é ter uma piscina no seu condomínio. Quantas vezes você está utilizando essa piscina? Porque você está pagando por ela dentro da taxa de condomínio. Por que é importante para você ter essa marca de carro? Por que é importante para você consumir esses perfumes? Por que sempre é importante para você estar indo com amigos consumir naqueles lugares? Por que não podem ser outros lugares? Por que não podem ser outras situações? Ou a taxa daquele clube que você não visita mais que 4 vezes ao ano, por exemplo? Você pode fazer férias em um lugar diferente? Enfim, você conhece a sua realidade e refletindo sobre isso, você vai ter a possibilidade de se perguntar se tudo aquilo que você está mantendo é realmente necessário ou se você não pode e não deveria neste momento mudar o seu padrão de vida. Inclusive, tendo mais qualidade de vida, porque muitas vezes a verdadeira qualidade de vida está nas coisas mais simples, está na simplicidade da vida que a gente possa ter. Então, avalie a sua situação e adapte o seu padrão de vida aos recursos que entram. E tenha certeza, isso vai te trazer uma liberdade e uma tranquilidade muito grande. Confie. Terceiro ponto, corte os gastos supérfluos. Quando vocês avaliarem a vida financeira de vocês, vocês vão ver os gastos que são básicos, que são necessários, dos quais a gente não pode abrir mão, mas vocês vão ver também coisas que estão ali agregadas, justamente por causa desse padrão de vida. Então, nos momentos de se fazer economia, nós precisamos cortá-los. Sim, Tramontina. Muitas vezes cortá-los, muitas vezes substituí-los. Aí você vai ver de acordo com a sua realidade o que é possível fazer. Os supérfluos, eles acabam inchando um orçamento que muitas vezes, em sua forma básica, é sustentável, mas eles acabam sobrecarregando esse orçamento, fazendo
com que a gente não consiga mais sustentá-los. Cortar supérfluos em todos os setores da nossa vida vai fazer sim com que a gente possa economizar ainda mais. Uma substituição inteligente, muitas vezes, vai trazer ali inclusive um ganho de qualidade de vida para você. Então pense sim em cortar supérfluos. É a primeira coisa que a gente precisa fazer para economizar de uma forma consciente, de uma forma inteligente. Quarto ponto, economize nas questões básicas. Sim, porque elas você não pode cortar. Elas são básicas e são estritamente necessárias. Sem elas vocês não conseguem viver. Então elas precisam ser mantidas. Mas isso não significa que você não possa economizar nelas também. Então é economia no consumo de água, no consumo de energia, economizar com gás, economizar com a gasolina, a economia na alimentação, substituindo, por exemplo, supérfluos. Eu vou depois fazer um vídeo sobre essas dicas práticas para vocês, de que forma a gente pode economizar nas pequenas coisas da casa, por exemplo. Você já se perguntou, por exemplo, quanto você pode economizar de gasolina em, por exemplo, 3 meses, se você se planejar para encher o tanque? É uma pergunta. Ou você já se perguntou quanto você pode conseguir em economia no momento que você planeja como você cozinha na casa, usando os alimentos e usando o gás de uma maneira mais consciente? Muitas vezes a economia em um mês parece relativamente pequena, mas se você vê em 3 meses, em 6, 12 meses, 1 ano, 2 anos, a economia vai ser muito grande. Então muitas vezes a gente precisa sim planejar os nossos gastos para que a gente consiga ver efetivamente essa economia. Aquele banho demorado, aquela televisão que fica ligada a noite toda, enfim, isso são coisas que vão nos ajudar muito na nossa economia e claro, os recursos do planeta também vão agradecer. Então, mais sustentável que isso não existe. Então economize sim nas questões básicas. Você vai ver que existe uma economia real e que ela vai ser muito importante para o equilíbrio de suas contas. Com certeza. Quinto ponto, negocie os seus compromissos. Em relação a essas questões básicas que você não pode abrir mão, nem pode substituir, você pode sim negociar. As contas de celular, de internet, as suas dívidas, tudo isso você deve entrar em contato com esses lugares e pedir para negociar. Aqui em casa nós tínhamos um plano de internet e telefone fixo. Então nós entramos em contato com a operadora, dissemos que para nós aquele valor não estava sendo possível ter aquele compromisso todos os meses e eles entenderam e nos ofereceram um outro plano. E assim diminuímos ainda mais a nossa conta de internet. Se você tem dívidas, eu vou falar delas daqui a pouquinho, mas é imprescindível que você saiba negociá-las para que você possa quitá-las. Porque dívida é como uma bola de neve. Se a gente fica pagando o mínimo, é como se fosse uma corda no pescoço, isso sufoca a gente. Se você vai fazer uma grande compra, negocie um pagamento à vista. Tente conseguir aí um bom desconto para que você possa sim ter e fazer essa economia. Isso vai te ajudar muito. Ou seja, negociar os compromissos que são básicos nos ajudam sim a economizar, sem dúvida alguma. Sexto ponto, eu acabei de falar delas, as dívidas. Não faça dívidas a não ser que seja estritamente necessário e com planejamento. Vendo exatamente o que você tem de recursos e se esses recursos lhe permitem ter aquelas parcelas, planejando-a de uma forma que você possa assumir esse compromisso. Dívidas são algo que chegam de mansinho, a gente diz, eu vou botar isso no cartão, eu vou botar isso no crédito, eu pago isso próximo mês, eu divido por 3 vezes, não, isso eu posso dividir por 6 vezes. E de repente você está atrelado àquilo, é mais um compromisso. Algo que muitas vezes é supérfluo acaba se tornando básico, porque se você não paga uma parcela de uma dívida que você tomou, você vai ter problemas financeiros. Eu falo isso porque eu já vivenciei essa situação e não desejo isso para ninguém. Como eu falei antes, se você puder negociar, tentar pagar à vista e conseguir um bom desconto, melhor ainda. E se não for algo necessário, não for algo básico, for supérfluo, não faça dívidas. Porque eu quero que você tenha liberdade da sua vida e não que você esteja com a corda no pescoço, te enforcando. Ok? E antes de falar das 2 últimas dicas que eu tenho para vocês, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal. Você está gostando aqui desse momento comigo? Dessa troca que a gente está fazendo, eu trocando as minhas experiências e você depois me dizendo nos comentários o que você achou e o que funcionou para você ou quais foram as suas experiências em relação a isso, porque essa é a troca.
Então por que não se inscrever? Isso ajuda o meu trabalho, isso ajuda o canal, fortalece-o para que ele continue sendo repassado para outras pessoas e isso vai ser muito bom para todos nós. Então, eu te convido para que você se inscreva nesse canal e ao se inscrever não esqueça também de clicar no sininho de notificações. Porque todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai ser notificado diretamente. E assim a gente mantém a nossa interação. Olha que coisa bonita. Para mim vai ser um prazer ter você aqui. Para os homens que estão chegando hoje, nem todos os conteúdos são para você. Mas você pode passar para as suas filhas, mulheres, mães, amigas, mulheres queridas que fazem parte da sua vida. Olha que lindo. Inclusive existem playlists que são tanto para mulheres quanto para homens. Então fica ao seu critério. Mas vai ser um prazer ter vocês todos, amigas e amigos, aqui comigo. Bom, vamos então para a nossa próxima dica. 7º ponto, saiba poupar. Exatamente, porque economizar já é poder guardar aquilo que não teve nenhuma meta. Olha, pense comigo, se você já recebeu os seus recursos e já pagou todas as contas que você tinha a pagar, sim, você pode se dar um presente que seja algo supérfluo, mas você pode também guardar, inclusive investindo. Porque é assim que a prosperidade chega. Porque é esse dinheiro que você está poupando e investindo que vai ser o seu respaldo naquele momento de crise em que chegar alguma coisa inadvertidamente, como eu falei, naquelas situações de doença, de perdas, enfim, naquele momento que você não puder contar estritamente apenas com esses recursos, ou quando esses recursos não forem suficientes, você tem esse respaldo. Você tem essa segurança. Mais uma vez, gente, não é ser avarento não. Se você pode escolher entre gastar e poupar, por que então não poupar? Fazer isso de uma maneira corriqueira, de uma maneira regular, vai ajudar você a ter uma garantia que vai te trazer prosperidade na sua vida e vai poder te ajudar sempre que você precisar. Tenha certeza disso. E a minha 8ª e última dica é: aposte no equilíbrio familiar. Uma família forte, uma família coesa é aquela que vai se ajudar em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis e os momentos de crise. Então, onde todo mundo ajuda, todo mundo tem a prosperar. É aquela família que não vai ter dificuldades, porque onde um não estiver bem, o outro vai ajudar de alguma forma. E eu falo aqui também de incluir, inclusive, os mais novos nisso, os adolescentes, por exemplo. É importante que eles saibam da necessidade de saber economizar e, principalmente, valorizar aquilo que eles têm. Saber o quanto de esforço os pais estão fazendo para lhe dar e lhe proporcionar certas coisas. Ou muitas vezes também entender que aquilo que estava sendo proporcionado não pode ser proporcionado naquele momento. Pode ser substituído por uma outra coisa. E se ajudar mutuamente, isso significa trazer o amor para dentro de casa. Esse sentimento de família que vai nos dizer o que realmente é importante para nós. Que o importante não é o parecer ser, mas o ser. De fato, nós não precisamos ter status de nada, nós precisamos apenas de ter aquilo que a gente precisa para viver bem, com qualidade de vida. E outra coisa, não tenham medo das crises, elas vêm sempre para pedir-nos mudanças, exigir que nós mudemos certos comportamentos e certas formas de pensar, mas que nós nos adaptemos a novos tempos, porque sim, a gente pode fazer sempre melhor. E as crises vêm e passam. E também não esqueçam de pedir a Deus orientação para que a gente possa ir levando essa vida, resumindo as nossas coisas, diminuindo os nossos gastos, tendo uma vida simples, porque afinal de contas, dentro da nossa fé em Deus, não faltaram testemunhos que nos dissessem que nós deveríamos ser mais humildes, mais simples e assim mais felizes. Meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então compartilhem com aqueles a quem vocês acham que pode fazer sentido. Não esqueçam de me dar um like, porque isso vai me dizer que o meu trabalho está sendo útil para você de alguma forma. E eu digo então, fiquem com Deus, fiquem abençoados, abençoadas sejam as suas contas, as suas economias, a sua casa, a sua saúde, a sua família. E eu digo então, até a próxima. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus.